Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de métodos matemáticos computacionais e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a conversão de binário para decimal. É a continuação da aula passada, que era a conversão de números decimais para binário, e na aula de hoje vamos falar de conversão de binário para decimal, certo? Então vamos começar nossa aula usando um push button, adicionando mais um push button à nossa interface e um line edit, outro line edit, e aí vamos chamar esse aqui de bin to deck. Então, como fizemos na primeira aula, para a gente gerar um evento de clicar do botão, clica com o botão direito em cima do botão e depois seleciona Go to Slot e aí aperta no click e aí ele vai gerar aqui um evento para quando o botão for pressionado. Então agora, a primeira coisa que a gente tem que programar vai ser pegar a informação do line edit 2, certo? Podemos ver aqui que temos um line edit 2 e vamos colocar isso numa string. Então std string, vou chamar essa variável de numbin. Então esse numbin vai ser igual a tá lá no line edit 2, o texto que está lá convertido para std string, certo? Então agora nós vamos retirar desse número binário a parte inteira e a parte menor do que 1, a parte fracionária ou a parte decimal, que estamos chamando aqui de parte fracionária, certo? Então vou criar mais duas variáveis, std string, que vai ser strInt, estou chamando a variável de strInt, que vai receber numbin.substring 0 até encontrar a vírgula, numbin.find 0. Então o que vai acontecer aqui? Numbin vai ter algum número binário que está aqui, que vai ter a parte maior ou igual a 1 e a parte menor do que 1, certo? Parte inteira, parte decimal aí. Então, para retirar somente a parte inteira, eu tenho que, por exemplo, 100,111. Para retirar somente a parte inteira, eu tenho que pegar o número, certo? E procurar a vírgula. Então, vou daqui da esquerda até a direita, encontrei a vírgula. Então, eu vou da posição 0, que é esse rapaz aqui, até a posição da vírgula menos 1, ok? É isso que essa instrução está fazendo. Então retira apenas esse número aqui e coloca no strInt, ok? Então no caso da parte fracionária, strfrac, ele vai ser igual ao numbin.substring numbin find mais 1. Então nesse caso aqui, o que vai acontecer é a posição da vírgula é onde ele encontrar a vírgula, ok? Então, para ele chegar até o final, ele vai pegar da posição da vírgula mais 1, que é esse número aqui, até o último valor, certo? Então, aqui não é a posição inicial, ou aqui não é a posição final, é a posição inicial. E ele vai até o final da string, certo? Então, agora, o que nós vamos fazer é criar mais uma variável. Então, vou chamar essa variável signed tamanho. Tamanho vai ser igual, nesse caso aqui, a parte inteira, que nós vamos converter a parte inteira para números decimais, certo? Então, essa parte inteira, o tamanho da parte inteira vai ser strint.length menos 1. E aí, vamos criar outra variável aqui, vou criar em cima, double, número convertido, número decimal convertido, certo? Ele vai começar aqui igual a 0. Então nós temos aqui o número que nós vamos mostrar na tela, que é o número convertido, e aqui nós temos o tamanho da parte inteira. O que nós vamos fazer agora é converter a parte inteira. Então vamos fazer um for, porque é conhecido o tamanho da string de inteiros. Então um signed i igual a tam, i maior ou igual a 0, menos i. Então aqui nós vamos fazer com que o número convertido ele acumule o valor de strInt, que está na posição tam menos i, menos o caractere. Ou seja, eu estou pegando o valor que está na posição tam, por exemplo, eu tinha colocado aqui 101, por exemplo, vírgula 01. Ele vai pegar aqui, né, no strInt, vai recortar apenas essa parte aqui. Então o número que eu estou convertendo é esse aqui. Pegou o tamanho, qual é o tamanho? 0, 1, 2, 3. Ele vai pegar os 4, mas no tamanho vai colocar 3. Então ele vai de 3, que é o tamanho, até 0. 3, 2, 1, 0.
ok? Então eu vou pegar esse número aqui, convertê-lo para inteiro, certo? Porque ele é um caractere, aqui ele está como uma string, então o caractere está, ele na verdade é o número 48, menos o caractere 0 vai virar o número 0, certo? Isso aqui vai ter que ser multiplicado pelo 2 elevado a i. Então, nesse caso aqui, nós estamos convertendo a parte inteira, certo? Então 2 elevado a esse cara aqui, que é o tamanho menos i. Ou seja, no começo vai ficar o tamanho menos i vai dar 0. Porque i começa com tamanho, certo? Então esse rapaz vai ser 0. Então estou pegando esse objeto aqui. Esse cara aqui tem que ser 2 elevado ao tamanho, 2 elevado à terceira. Então esse vezes 2 elevado à terceira vai dar a conversão desse número em decimal. Esse aqui 2 elevado à segunda, esse aqui vezes 2 elevado à primeira, esse aqui vezes 2 elevado a 0. Exatamente o que esse for aqui vai fazer aqui. Então, tendo feito isso, o que nós precisamos fazer agora é a mesma conversão, só que para a parte fracionária. Então, vou novamente retirar o tamanho, só que não da parte inteira, e sim da parte fracionária, ok? E essa parte fracionária vai pegar apenas o tamanho, e não o tamanho menos 1, do strfrac. E aí nós vamos fazer um outro for aqui, para converter int. Não vai precisar do tamanho, redeclarar o tamanho, porque já foi declarado lá em cima. Aqui eu vou precisar int i igual a 0, i menor do que tamanho, mais i. Opa, aqui em cima eu deveria ter usado int, porque eu vou decrementar, eu posso decrementar para um número menor do que 0, e aí esse número menor do que 0 vai ser negativo, e unsigned não tem sinal. Então aqui eu precisaria usar int, aqui não necessariamente, mas eu vou usar o mesmo padrão para os dois, certo? Então o nosso número convertido aqui, nesse caso, vai ser igual ao de cima, só vão mudar os índices, certo? Então, enquanto aqui o índice ele é positivo, nesse aqui o índice vai ser negativo. Então aqui eu vou usar strfrac menos 0, desse mesmo jeito, potência de 2 elevado a menos i menos 1. Então dessa maneira eu vou fazer aquela parte 0,1011, por exemplo, aqui vai ser multiplicado vezes 2 elevado a menos 1, porque i começa de 0, 0 menos 1, menos 1. 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 4. E aí ele vai acumulando esses valores aqui, ok? Então, só para a gente finalizar, a gente vai mostrar esses valores na tela, certo? O valor já está convertido de binário para decimal, e agora nós vamos mostrar lá no TextEdit. Então vamos mostrar isso aqui na interface, vai ser textedit.append, e aí eu vou mostrar aqui o número convertido de decimal, quer dizer, de binário para decimal, e aí vou criar um novo append aqui, que vai receber um keystring number. Essa função aqui ela converte o número double diretamente para string, certo? Então n convertido, e aí a gente finaliza, já podemos executar aqui nosso programa. Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Nesse caso aqui eu estou usando como padrão para encontrar a string e a vírgula, né? E não ponto. Lembrando que ponto em inglês é vírgula. Então vamos ver aqui, 110,1, que é o número 6.5. Se eu colocar 6.5, ele vai dar exatamente o mesmo número. Então nós conseguimos fazer tanto a ida quanto a volta, ou seja, converter de decimal para binário, quanto de binário para decimal. Então é isso aí. Gostaria de deixar para vocês como exercício, se vocês quiserem evoluir nesse sentido, fazer a conversão para octal e hexadecimal, ok? Então vai usar mais ou menos o mesmo princípio que a gente usou aqui. Basicamente o que a gente tem que fazer é trocar o número 2, que é a divisão por 2, por divisão por 8, e multiplicação por 8
ou 16. Lembrando aqui que para converter o número para hexadecimal, nós vamos ter um problema porque na tabela ASCII não é contínuo. Depois de chegar ao símbolo 9, ele não vai direto para o A, certo? Então a gente vai ter que usar aí algum artifício para somar mais alguns números e chegar no valor A, B, C, D, E e F, como os números hexadecimais pedem, certo? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai continuar mais alguns métodos matemáticos, já saindo dessa parte de conversão binária decimal, de hexadecimal e tudo mais. Já vamos trabalhar com alguns algoritmos para a solução de equações lineares. Então até a próxima aula.